eu fui diagnosticado com leucemia, né? Mieloide aguda em março de 2021. Assim, antes do diagnóstico, eu tinha uma vida super normal, eu jogava tênis quase 5 vezes por semana e eu comecei a sentir uma fadiga leve, não era nada muito pesado, mas eu sentia que assim, chegava no segundo set, estava fadigando mais do que outros períodos. Mas eu não estava muito preocupado, assim, e fazia bastante tempo que eu não fazia nenhum check-up cardiorrespiratório e tal. Então, eu fui buscar um cardiologista para ver como é que estava meu coração nessa época e tal, e estava tudo bem. Inclusive, até esse tempo de eu começar a sentir essa fadiga e marcar o cardiologista, minha fadiga foi piorando. Aí o cardiologista me falou, olha, seu coração tá perfeito, não tem problema nenhum, tal, fiz teste de esteira, fiz tudo mais, tal. Ele falou, bom, vamos procurar um endócrino para ver como é que tá né, todo o teu perfil aí hormonal e tudo mais. Aí eu procurei um endócrino e aí algumas alterações começaram a aparecer nos meus exames, mas que o endócrino também não sabia do que se tratava essas alterações. E eu continuava com a minha vida ativa. Aí esse endócrino me pediu para procurar uma hematologista, que eu tinha lá um nível de anemia lá. E essa hematologista também foi bem tranquila comigo. Ela me falou, olha, só que pode ser 1 milhão de coisas. Vamos começar estudando da pior para melhor. E eu falei, tranquilo, né? Só que a pior foi a que já deu. Eu tava com um comecinho, assim, tava bem no comecinho da doença e inclusive o dia que saiu o resultado do meu exame, ela me chamou no consultório e ela falou, não tem uma notícia muito agradável para te dar e tal, você tá com uma leucemia e eu preciso te internar. Qual que foi a sua reação que você pensou na hora? Não, aí eu falei para ela, internar quando? Ela falou, agora. Agora. Não, a primeira reação, eu tava sozinho e tal, eu perguntei para ela, falei, doutora, quanto tempo eu tenho? Aí ela me disse, não, hoje em dia essa doença tem tratamento e tal, a gente vai buscar um tratamento para você, fica tranquilo, não é assim. Eu falei, aí eu insisti com ela, falei, você pode ser muito franco, porque eu tava com muita saúde física. E aí eu falei para ela, falei, viu, pode me falar a verdade, porque se eu não tiver chance, eu não quero tratar, eu quero fazer outras coisas. Falei, eu quero sair, sei lá, 3 voltas pelado no quarteirão, fazer umas coisas loucas. Sim, ela me falou abertamente tudo. E eu tava muito bem. Aí ela falou, viu, você tem noção pelo que você vai passar? Eu falei, não. Ela falou, mas você não sabe o que vai acontecer? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Ela falou, viu, você vai sofrer demais. Você vai. Você pode ficar aqui 1 ano, você pode ficar aqui 2 anos. Isso pode ir muito longe e você vai ter que aguentar. E aí começou a me cair a ficha. Punk. E essa. Né, tudo se resume, né, a você conseguir um doador de medula óssea. Sim. Né, que no meu caso, a minha doença, ela não. Ela, eu fiz uns testes genéticos e ela não tinha possibilidade de cura. A minha única possibilidade era um transplante. Era achar um doador. Era achar um doador. Então, aí as coisas começaram, né? Porque, você tem irmão? Tenho. Então meu irmão já começou a correr com os exames dele e aí, primeira frustração, né? Meu irmão era 25% compatível. Minha mãe idosa,
Aí minha mãe fez um teste lá, minha mãe deu 56% de compatibilidade, mas minha mãe tinha algumas comorbidades. Aí os médicos falaram, viu, se a gente, abertamente, né, se a gente perceber que você não vai resistir, a gente vai fazer o transplante com as células da sua mãe. Mas até lá a gente espera um doador. E cara, isso é complexo porque assim, hoje no mundo tem 20 milhões de doadores cadastrados. Né? É pouquíssimo, né, para uma população de 7 bilhões de pessoas, né? Mais de 7, sei lá. E eu não tinha nenhum. Nenhum, porque se tivesse, eles me contactariam. E aí, quando eu estava me preparando... Esses bancos se falam, Manu, no mundo? Falo. Existe uma plataforma única de compatibilidade, entra lá eles já automaticamente o sistema vão e acende lá, sinalzinho verde, já tem aqui? Aqui no Brasil a gente tem o Redome, né, que cuida dessa parte do cadastro de doadores de medula óssea. E eles se comunicam com todos os bancos do mundo, né? Com os bancos de medula óssea. E eu sei que em dezembro eu estava internado, né? Eu ficava 40 dias internado, 7 dias em casa. 40 internado, 7 em casa. E assim eu fui passando e já botei na minha cabeça que aquilo... Falei, bom, eu vou aguentar até onde tiver que aguentar isso aí. Em dezembro de 2021, eu comecei a fazer teste de compatibilidade porque tinha aparecido um doador. Era um gringo? Era lá dos Estados Unidos? O meu doador ele é inglês, é londrino, um menino de 24 anos. Só que quando se começa a fazer os testes, ainda não se sabe se a pessoa vai ter disponibilidade para fazer a doação, porque isso também depende de uma série de fatores. Mas no meu caso deu tudo certo, o cara topou na hora e aí eu já comecei a fazer os trâmites pré-transplante e tal, e foi tudo muito rápido. Em março eu estava recebendo a medula óssea dele.